A Itália é uma longa península com 1.300 quilômetros de comprimento que invade o mar Mediterrâneo no sentido noroeste para sudeste e tem uma superfície total de 301.400 quilômetros quadrados. É ladeada pelo Mar Tirreno a oeste e Mar Adriático a leste. Além da península, a República Italiana é constituída por várias ilhas, das quais a Sicília e a Sardenha são as maiores. Ao norte, a Itália se limita com o maciço alpino, onde estão suas maiores altitudes, com destaque para o Mont Blanc, com 4.810 metros de altura nas fronteiras com a França e a Suíça. A região central da Itália é dominada pela Cordilheira dos Apeninos, que se estende de norte a sul da península. Entre os Alpes e os Apeninos, estende-se de leste a oeste a planície Padana, tendo ao centro o Rio Pó, o maior rio do país. Aliás, a palavra Padana vem do latim Padus, o nome do rio. A planície Padana abrange as regiões da Lombardia, Vêneto, Piemonte e Emília-Romanha. Do ponto de vista político, a Itália é dividida em 20 regiões de acordo com a Constituição promulgada em dezembro de 1947, com o objetivo de reconhecer, proteger e promover a autonomia local. A última região a ser criada foi o Friuli-Venezia Giulia, no extremo leste, em 1963, para a proteção da minoria eslovena, bem como pelo fato desta região estar nas fronteiras com a Cortina de Ferro. Do ponto de vista econômico, a Itália é bastante diversificada e dividida. O norte do país é desenvolvido e industrializado, dominado por empresas privadas com sedes, sobretudo, em Turim e Milão, onde está localizado o centro financeiro do país. Já o sul é menos desenvolvido, mais agrícola, dependendo de subsídios públicos e com elevado nível de desemprego. Devido ao seu terreno acidentado, a maior parte da Itália não possui solo agricultável, fazendo com que o país seja um importador de alimentos. Apenas 40% do solo italiano é bom para a agricultura e a imensa maioria de suas fazendas não vão além de 7,5 hectares de solo. Além disso, o país é pobre também em outros recursos naturais importantes, como o petróleo, o ferro, o carvão, obrigando o país a importar também estes recursos naturais para o abastecimento de suas indústrias. Uma indústria crescente em toda a Península Italiana é o turismo internacional. Segundo dados da ENIT, na Agência Nacional de Turismo da Itália, 51% dos operadores de turismo estrangeiros relatam aumento nas vendas de pacotes com destinação à Itália no final de 2017, em comparação a anos anteriores. Talvez nenhum outro país do universo tenha formas de turismo tão diversificadas quanto a Itália. Segundo a Unesco, mais da metade dos patrimônios histórico-artísticos do mundo ficam na Itália, além dos vários sítios arqueológicos e mais de 3.000 museus espalhados por toda a península. Pode-se citar ainda o montanhismo e os esportes da neve, especialmente no norte italiano, e centenas de quilômetros de praias em torno de toda a península e de grandes ilhas do país como destino de viagem. Em uma perspectiva histórica, a Itália se destacou nos primeiros 500 anos da era cristã pelo poder do Império Romano, deixando ruínas e outros vestígios por todo o país, hoje grandes atrações turísticas. Na Idade Média, pela influência do poder temporal da Igreja Católica e, mais tarde, no Renascimento, pela vitalidade econômica das cidades-estado Veneza, Florença e Gênova.
No mercado comum da União Europeia e sua moeda forte, o euro, a Itália se destacou em muitos segmentos da indústria do conhecimento, da moda ou da indústria de serviços. O PIB italiano é próximo ao PIB inglês e ao PIB francês, e a renda per capita italiana é aproximadamente a mesma da Alemanha. Atualmente, o país possui a 11ª maior economia do mundo e a 4ª maior economia da Europa, quando medida pelo seu PIB. Vamos iniciar nosso roteiro pelo extremo noroeste da Itália, ou mais propriamente, pelo Vale da Aosta, uma das regiões autônomas da Itália, dividida em 74 comunas com cerca de 126 mil habitantes e cuja capital também se chama Aosta. A região é oficialmente bilíngue, adotando tanto a língua italiana como a francesa. O Vale da Aosta tem limites ao norte com a Suíça no cantão de Valais e a oeste com a França através do departamento da Alta Saboia e de Saboia. Ao sul e a leste, com a região do Piemonte, cuja capital é Turim. O Vale da Aosta é a menor região da Itália e está localizada no meio dos Alpes, cercada por 4 das mais altas montanhas em toda a Itália e Europa: o Mont Blanc, o Monte Cervino ou Matterhorn, o Monte Rosa e o Maciço do Grande Paraíso. Tais montanhas são grandes atrações turísticas da região, embora o acesso a elas seja mais fácil e mais praticado do lado francês. Ao Mont Blanc se tem acesso por um teleférico chamado Le Aiguille du Midi. Este parte da cidade francesa de Chamonix e leva o turista até 3.880 metros de altura em um passeio fascinante. A menor distância do topo do Monte Cervino e do Monte Rosa se alcança através de um trem de cremalheira da cidade de Zermatt, uma pequena, mas encantadora cidade da Suíça. O Vale da Aosta é uma região especial por estar encravado em região montanhosa e a ele somente se tem acesso direto os que trafegam a partir da região do Piemonte. Os provenientes da França ou que a ela se destinam necessitam atravessar o túnel Mont Blanc, que passa exatamente por baixo de Le Aiguille du Midi, a Agulha do Sul. Este túnel foi construído em 1965, sendo bidirecional ou de mão dupla. Com uma extensão de 11,6 quilômetros, o túnel Mont Blanc permitiu reduzir a distância da França em direção a Turim em 50 quilômetros e para Milão em 100 quilômetros. Liga especificamente Chamonix, na Alta Saboia da França, a Courmayeur, no Vale da Aosta. O tráfego entre o Vale da Aosta e a Suíça é feito através do túnel Grand Saint-Bernard, com 5.792 metros de extensão, que liga a cidade de Martigny, no cantão de Valais, na Suíça, com Saint-Rémy-en-Beausset, no Vale da Aosta. O relevo da região é de uma beleza ímpar, com elevadas montanhas e picos entremeados por grandes vales. Pelos vales se distribuem casas típicas de telhados fortemente inclinados para evitarem o acúmulo da neve. As montanhas são dominadas por ricos e históricos castelos de épocas medievais e pré-medievais. As marcas da presença humana no Vale da Aosta datam do ano 3000 a.C. No século I a.C., o vale atraiu os romanos por sua localização estratégica entre a Gália e a Germânia. Lá os romanos fundaram a Augusta Pretória, atual cidade da Aosta. Nela foi encontrada a maior quantidade de artefatos romanos depois de Roma e Pompeia, o que lhe rendeu o título de Roma dos Alpes. A cidade tem atualmente 34 mil habitantes, sendo repleta de tesouros artísticos, monumentos arquitetônicos e arqueológicos da época romana.
cidade foi fundada pelo imperador Augusto no ano 25 a.C. e desta época lá permanece o Arco de Augusto, sendo até hoje o símbolo da região. O arco significava a presença e a potência do Império Romano, e tamanho era esse poder que o monumento está em pé até hoje, firme e forte. O centro histórico de Aosta é pequeno e compacto. Sua principal viela se chama Rua de Santelmo. Em poucas horas dá para percorrer todas as ruazinhas, curtindo aquela mistura de atmosfera romana, medieval e alpina. Alguém já disse que a Aosta é uma terra de castelos. E, de fato, nenhuma cidade no mundo mantém tantos castelos em área tão minúscula como o Vale da Aosta. São 72 castelos, incluindo castelos casa-forte ou castelos residenciais, e os castelos masmorra ou prisões ao longo do vale principal. Ao sul do Vale da Aosta se localiza outra importante região da Itália, o Piemonte, que literalmente significa aos pés do monte, ainda em função da presença de grandes montanhas localizadas ao seu norte. Como falar da Itália sem se lembrar de seus extraordinários vinhos? E é justamente nas encostas das montanhas do Piemonte que se cultiva a famosa uva Nebbiolo, e esta é responsável pela produção de alguns dos melhores e mais afamados vinhos da Itália, o Barolo, o rei dos vinhos italianos. Barolo é o nome de uma pequena cidade do Piemonte, e suas cercanias são inteiramente cultivadas com as uvas da variedade Nebbiolo. Além do Barolo, a região do Piemonte produz outra joia de vinho, o Barbaresco, tido como o irmão do Barolo devido à sua ótima qualidade. Como o Barolo, o Barbaresco também é produzido com a uva Nebbiolo e segue obrigatoriamente as normas da Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Barbaresco é outra pequena comuna da região, localizada a não mais que 20 quilômetros de Barolo. Talvez a diferença mais conhecida entre Barolo e Barbaresco é que, na maioria das vezes, o Barbaresco é mais fácil de ser apreciado quando jovem. Além desses dois grandiosos tintos, o Piemonte tem outros tantos vinhos especiais, como os extraordinários Barbera, que reinam nas comunas de Asti e Alba, além dos famosos brancos doces à base da Moscato, os espumantes Asti, Freisa, Fara, Grignolino, Dolcetto, Gattinara, Ghemme e os deliciosos Nebbiolo d'Alba, considerados mini Barolos. O Piemonte tem como maior e mais importante cidade Turim, que é também a capital da região. Turim é a quarta maior cidade da Itália, com uma população de 910 mil habitantes, alcançando 2.200.000, considerando toda a sua região metropolitana. Na metade do século XI, passou para o controle do Savoia, depois o Ducado da Savoia, transformando-se em sua capital em 1563. Foi capital do Reino da Sardenha em 1720 e primeira capital do Reino da Itália entre 1861 e 1864. Desde o século XIV, na sua bela Catedral de São João Batista, é mantido o Santo Sudário. O Santo Sudário é a mais importante peça sacra do catolicismo, um lençol de linho branco que mostra imagens de um homem que aparentemente teria sofrido traumatismos físicos de maneira consistente com a crucificação.
Grande parte da cristandade acredita que o Santo Sudário seja o tecido que cobriu o corpo de Jesus após sua morte e, com o sangue do Senhor, registrou suas imagens. A peça é guardada em uma caixa branca trancada em cofre e somente exposta em datas significativas para o cristianismo. Porém, deixemos o norte da Itália para conhecer algumas das suas atrações próprias e exclusivas das regiões meridionais ou do sul da península. Vamos entrar na Basilicata e finalizar este trabalho na Apulia. São duas regiões limítrofes entre si. O oeste da Apulia tem fronteiras com o leste da Basilicata. A Basilicata, que também já se chamou Lucânia, tem 600 mil habitantes e sua capital é a cidade de Potenza, localizada em meio a um belo cenário de montanhas. A Basilicata equivale ao peito do pé da bota a que se assemelha o mapa da Itália. É uma das regiões mais pobres do país. Aliás, todo o sul da Itália equivale ao nordeste do Brasil.
Seus habitantes se sentem discriminados e às vezes até hostilizados pelos italianos do norte. A agricultura ainda é a principal atividade econômica e o cultivo da azeitona, pimenta e cebola são os destaques nestas regiões. As maiores atrações da Basilicata estão na cidade de Matera, com pouco mais de 60 mil habitantes. A cidade é famosa por seu centro histórico, conhecido como Sassi de Matera, classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1993, primeira atração do sul da Itália a receber este reconhecimento. Neste ano de 2019, Matera vem sendo a capital europeia da cultura, ao lado de Plovdiv, na Bulgária. A cidade é dividida em duas partes, o agitado e movimentado Bairro Alto e o pitoresco Bairro Baixo, conhecido como Sassi ou Cavernas, onde ficam as principais atrações turísticas de Matera. Na parte alta da cidade, predomina a arquitetura barroca de seus edifícios, ladeando praças e ruas estreitas do período medieval. Como a maioria das cidades italianas, Matera possui várias igrejas, que completam seu patrimônio histórico e cultural. Na Praça Vittorio Vêneto está o coração da cidade. É a maior e mais importante praça de Matera, onde moradores se encontram e turistas marcam o ponto de partida para os passeios. À noite, a praça e algumas avenidas que ela se dirigem são totalmente iluminadas por belíssimos painéis com desenhos simétricos de muito bom gosto que servem de suporte para pequenas lâmpadas de LED. Todo o seu centro histórico é revestido por placas de mármore simétricas e justapostas. A Catedral de Matera fica na parte mais alta do centro histórico, numa colina do Bairro Alto ou Civita. A construção da catedral iniciou em 1230, terminando em 1270, e há quase 8 séculos, esta beleza de cor marfim se destaca em meio ao Sassi, magnífica e imponente, exatamente como queriam aqueles que a mandaram construir. Dizem que a catedral tem duas almas. O externo conserva a sobriedade do estilo românico do século XIII e sua fachada é dominada por uma enorme rosácea. A parte interna, por várias vezes modificada, é um triunfo do barroco, entre estuques, telas, esculturas e elementos dourados. E agora vamos descer uma longa rampa para ver de perto a grande atração da cidade no Bairro Baixo, chamado o Sassi de Matera. Os Sassi são os bairros mais antigos da cidade de Matera, praticamente uma cidade todinha escavada na pedra à beira de um despenhadeiro. E são caracterizados pela presença de milhares de habitações formadas na massa de rocha e por centenas de ruas estreitas que passam por eles. O Sassi de Matera tem uma origem muito antiga, tanto que os seus primeiros assentamentos remontam ao período paleolítico. Foi morada troglodita de povos antigos que escavaram a rocha para criar cavernas. A facilidade de manuseio da rocha típica daquela área, chamada calcarenito, é extraordinária. É robusta como todos os tufos, mas também é uma das mais finas que existem. Tendo uma textura muito compacta, dá para escavar blocos inteiros, sem que se quebrem. As cavernas foram transformadas em casas, algumas ocupadas até hoje. Algumas delas são igrejas e outras viraram museus. Matera parece uma cidade fictícia. As casas-cavernas se amontoam umas sobre as outras. Cerca de 40 mil pessoas ainda viviam nas casas-grutas.
A cidade é um charme e cada centímetro dela parece contar a extraordinária capacidade de adaptação dos homens que habitavam esta terra dura, mas ao mesmo tempo acolhedora. A igreja de Santa Maria de Idris é do século XIV e faz parte do complexo de Monte Errone e dentro de uma caverna, como quase tudo na antiga Matera. A igreja de Santa Maria de Idris está interligada à igreja de San Giovanni, cujo portal principal fica do outro lado do mesmo monte. Entramos em uma destas casas para sentir como teria sido a vida de famílias inteiras em seu interior. O acesso se dá por uma ampla abertura, a porta, única entrada de luz solar e ventilação. Nas casas escavadas na rocha viviam a família e os animais, porcos, galinhas, jumentos, etc., que inclusive eram os maiores bens da família, todos no mesmo ambiente. Não havia saneamento básico. Abaixo da superfície, normalmente havia uma cisterna e um interessante sistema de coleta e escoamento de água da chuva, visto que em Matera não há um lençol freático. Na cama, dormia o casal e mais alguns filhos. Os outros menores dormiam nos bancos cobertos por palha, no berço, e os recém-nascidos, enquanto cabiam, dormiam na gaveta da cômoda, que ficava ao lado da cama. Logo ao lado ficava a cozinha com os utensílios domésticos, as panelas, a mesa onde se faziam as escassas refeições, o depósito de ferramentas para o trabalho no campo. A parte mais interna da gruta era utilizada como estrebaria e armazém. Carlo Levi, em seu famoso romance Cristo Parou em Éboli, fez uma espécie de denúncia das péssimas condições de vida das pessoas que habitavam o Sace de Matera e que o resto do mundo até então parecia desconhecer. Após 1993, com o Sace tendo se tornado patrimônio da Unesco, as coisas mudaram bastante, sobretudo no que diz respeito ao turismo. Por ser extremamente antiga e rude, o Sace de Matera serviram de cenário para vários filmes bíblicos, incluindo A Última Tentação de Cristo, de 1988, A Paixão de Cristo, de 2004, e Ben-Hur, versão de 2016, e até uma versão da Mulher Maravilha.
E deixamos os históricos Sassi de Matera para fazer uma incursão pela Apulia, ou simplesmente Puglia, para conhecer duas de suas mais preciosas cidades, Polignano a Mare e a diferente e estranha Alberobello, talvez sua maior atração. A Puglia é a região mais meridional da Itália. Isto significa que estamos viajando sobre o calcanhar ou salto da bota, a que se assemelha ao mapa da Itália. Sua capital é Bari e toda a região tem pouco mais de 4 milhões de habitantes. Polignano a Mare é uma cidade com quase 18 mil habitantes da província de Bari. O núcleo mais antigo da cidade fica sobre um complexo rochoso voltado para o mar Adriático a 33 quilômetros ao sul da capital. A economia da região é baseada essencialmente no turismo, agricultura e pesca. Tem recebido sempre a bandeira azul, reconhecimento dado pela Foundation for Environmental Education às localidades costeiras europeias que satisfazem aos critérios de qualidade da água balneária e prestam serviços para a limpeza de praias e marinhas. Polignano a Mare é um vilarejo à beira-mar, construído em cima de falésias, cheia de grutas e precipícios. Sobre uma destas falésias, o visitante é recebido por uma estátua do cantor, compositor, músico e político Domenico Modugno, o filho mais ilustre da cidade, autor de vários sucessos, sendo Volare o de maior expressão. A estátua de braços abertos, como Modugno cantava Volare, virou uma grande atração de sua cidade natal. E ninguém consegue voltar para casa sem fazer uma foto à sua frente ou ao seu lado. A cidade de Polignano a Mare é antiquíssima, do IV ou V século antes de Cristo. Porém, a história de Polignano é mais conhecida após o ano 1000, entre os séculos XI e XII, quando tornou-se um condado normando e, em seguida, feudo de várias famílias italianas até o século XIX. Seu centrinho histórico, mostrando pequenos becos e ruas estreitas, preservou a cultura local, exibindo muitos vestígios do domínio do Império Romano. Estes se misturam a lojas, bares, restaurantes e artistas de rua, que dão um tom todo especial à cidade. Os edifícios do centro histórico nunca passam de 4 pisos e muitos deles são vivamente coloridos. Suas portas são arqueadas, um vestígio da civilização romana. E seus habitantes se dedicam ao cultivo de flores, sendo muito cordiais com os visitantes. O restaurante Grotta Palazzese, sob a rocha, é um dos mais famosos do mundo e uma das principais atrações de Polignano. Na Piazza Garibaldi se localiza a Igreja do Purgatório, uma das principais da cidade, onde se presta homenagem aos caduti de guerra, seus filhos mortos ou desaparecidos nas guerras de que a Itália participou.
Nessa praça há também uma homenagem aos italianos vítimas do atentado de Nassiriya, no Iraque, onde faziam parte de uma missão de paz. Porém, nada é mais belo em Polignano a Mare que sua orla, onde se estabelece o encontro das incríveis águas azuis do mar Adriático com as rochas calcárias brancas que formam a orla da região, com grandes falésias e recortes sem iguais. Através dos tempos, o homem sempre teve um grande fascínio pelo mar e o vem cantando em prosa e verso. Fernando Pessoa o lembrou assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Manuel Bandeira assim lembrou o mar. Nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar. Nas ondas da praia, quem vem me beijar? Quero a estrela d'alva, rainha do mar. E embalados por este incrível contraste das rochas calcárias brancas e este lindo azul anil do mar de Polignano, continuamos nossa viagem pelas estradas da Puglia. Vamos para a sua maior atração, algo exclusivo, único, Alberobello. Alberobello é uma cidade com aproximadamente 11.000 habitantes e a maioria das casas de seu centro histórico tem forma cilíndrica, poucas retangulares, e são cobertas por um cone de pedras encaixados, sem uso de argamassa, barro ou qualquer outro material para a fixação das pedras. Também a parte cilíndrica é construída em pedras da região, justapostas, sem uso de argamassas. O nome de tais construções é Trullo, ou Trulli no plural, formando uma cidade de uma beleza rústica ancestral. Já o nome da cidade Alberobello significa literalmente árvore bela ou árvore bonita em italiano. Entretanto, a maioria de seus habitantes prefere a explicação latina para o nome da cidade, o que significaria árvore da guerra. É muito difícil saber o que é história ou lenda sobre a origem dos Trulli. Muitos estudiosos atribuem a origem dos Trulli à Mesopotâmia, ao Kurdistão ou ainda ao México, sustentando que este tipo de construção representa o aperfeiçoamento arquitetônico das cabanas de bairro daquelas regiões. A lenda mais aceita é a de que antigamente os Trulli eram utilizados como residência para evitar a cobrança de impostos sobre as casas. Ao se aproximarem os cobradores, os tetos poderiam ser desmontados facilmente com a retirada da pedra-chave do topo, fazendo a casa passar por um depósito ou construção abandonada, e depois da partida dos cobradores de impostos seriam reconstruídos. Outra lenda ou história afirma que o local onde fica hoje Alberobello teria sido um dia uma grande floresta. O guardião da área proibiu a construção de casas permanentes, pois não queria que a mesma se transformasse em cidade. Os camponeses de Alberobello poderiam então montar essas estruturas provisórias para morarem enquanto tivessem trabalho na terra. Por isto, era proibido usar argamassas. Assim, as pedras deveriam ser encaixadas. O fato é que os Trulli são antiquíssimos. Os Trulli da região de área apícola lá estão desde a pré-história. Após a visita do rei de Nápoles à cidade em 1767, seus habitantes foram autorizados a utilizarem argamassa na construção de novos Trulli. Alguns, de construção mais recente, já foram erguidos em 2 andares. A cidade foi declarada Patrimônio Histórico da Humanidade em 1976 pela Unesco. É dividido em 2 bairros ou riones, Rione alla Piccola e Rione Monte. Estes são separados por uma baixada por onde passa o Corso Vittorio Emanuele e por uma sequência de praças, como a Piazza del Popolo e a Piazza del Plebiscito. Estacionamos nosso veículo na Piazza del Popolo,
considerado o centro da cidade. Assim, à nossa esquerda, ou lado oeste, estava o Rione alla Piccola. E à direita, ou lado leste, o Rione Monti. No Rione alla Piccola, há 1.400 trulli que são inteiramente residenciais. São mais antigos e as ruas muito estreitas. Aqui estamos no Rione alla Piccola, fazendo uma vista panorâmica da sucessão de trullis. É impressionante a perfeição da justa posição das pedras que formam a cobertura de cada pequena casa. Alguns são gêmeos, porém com uma única cobertura. Aqui estamos no interior de um trullo. Uma confortável cama de casal. Dizem os residentes que as pedras tornam o trullo extremamente fresco no calor e bem aquecido no inverno. A casa se completa com uma cozinha confortável e banheiro completo. Realmente diferente de qualquer outra arquitetura. Fascinante. Via de regra, seus habitantes são muito cordiais no trato com os visitantes. Fomos convidados a entrar em outro trullo para fazer uma foto com seus moradores. Na praça principal da Alla Piccola se localiza uma igreja de Santa Lúcia, anteriormente dedicada ao Santíssimo Sacramento. Como Santa Lúcia é a padroeira de Alberobello, esta dedica 2 templos a Santa Lúcia. Esta foi consagrada em 1856. A outra se localiza próxima à Piazza del Popolo, já no Rione Monti. E é justamente com a outra igreja de Santa Lúcia que iniciamos nossa visita ao Rione Monti. O Rione Monti se localiza no lado leste da cidade. Tem aproximadamente 1.000 trullis, poucos para moradias, mas muito floridos. Suas ruas principais foram planejadas, são mais largas e algumas dotadas de escadarias por estarem em aclive. Nesta se estabeleceu boa parte do comércio da cidade, bastante movimentado. É possível encontrar restaurantes, ateliês de artesãos e lojinhas para venda de souvenir. É também possível visitar o interior de alguns trulli, mobiliados e decorados como antigamente. Muitos tetos foram decorados com símbolos solares religiosos, como a hóstia, que lembra o emblema da Ordem dos Jesuítas, ou o candelabro judaico, motivos folclóricos e até astrológicos. Provavelmente, estes símbolos serviam como proteção contra o mal-olhado ou para venerar divindades que supostamente protegiam uma colheita abundante. Estima-se que nos tetos dos trulli de Alberobello existam mais de 200 símbolos diferentes. E para concluir este trabalho, vamos visitar uma igreja, também em forma de trullo, a Igreja de Santo Antônio, no ponto mais alto da cidade, construída em 1927 e restaurada recentemente. É a principal igreja do Rione Monti.